Senhor, queridos professores e professoras. Eu sou a Prof. Andrea, faço parte da AD São Vicente. Hoje eu vim ministrar para vocês ideias de como dar aulas para a aula 4. Então, a minha ideia para vocês fazerem a declaração é batendo palmas. Então, vocês podem fazer um ritmo com as crianças, tanto com os pequenos quanto com os maiores, batendo palma para que possam eles falarem a declaração. E nós sabemos também que o nosso foco deste módulo 2 o valor é a adoração. E para eles memorizarem, né, esse versículo, para os pequenos eu gosto muito de trabalhar com gestos. Então ali eu falo, os céus proclamam a glória de Deus, né, no firmamento, anunciando as obras nas suas mãos. Para os maiores eu gosto de trabalhar com Bíblia ao alto, né, que eles gostam muito, então eles procuram e no momento que eles acharem, eles já falam. O nome da minha aula é a aula 4 e eu sou único e especial. E você pode começar perguntando para ele, de onde veio o mundo? Da onde será que veio o mundo? Então eu fiquei baseado também em Gênesis capítulo 1, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E também tem o próximo versículo, que nos diz, em Hebreus capítulo 11, 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então você pode perguntar para ele, né, de onde veio o mundo? Aí a gente pergunta, quem que fez o mundo? Ou foi uma explosão que simplesmente o mundo veio? E aí a gente vai falar, reforçando, que nada aparece por acaso, né? Então, por exemplo, esse brinquedo, você pode trazer um brinquedo também físico no dia, mas eu coloquei a imagem, até mesmo esse brinquedo ele foi criado por alguém, Deus usou alguém para criar, para pesquisar, para que pudesse ludicamente fazer você aprender as horas. Então nada veio por acaso, assim também nós não fomos criados por acaso e muito menos o mundo. Aí a segunda pergunta que a gente pode fazer, uma grande explosão. Aqui você pode colocar para eles, quando algo explode, vira bagunça. Deus não faz bagunça. Então, se algo explode e é bagunça, como que foi criado assim? Se Deus não faz bagunça. Aí você pergunta, se eu explodir uma caixa de Lego, ela vai virar uma casa? Então, você pode trazer aqui o material de um Lego, eu criei uma ponte e dizer para eles, aqui está criada uma ponte, mas se a prof derrubar, o que que virou? Virou uma bagunça. Então, a explosão é uma desorganização. E Deus, ele é organizado. Então, não tem como nós ficarmos baseados que o mundo veio através de uma explosão. E a próxima pergunta que você pode fazer é, Deus é o Criador. Ele que criou todas as coisas. Deus criou com a sua palavra. Então a gente pega e mostra a Bíblia, que tudo está baseado aqui. Tudo que nós necessitamos está baseado na palavra. Ele falou e existiu todas as coisas. Material aqui concreto, então, que você pode trazer para as crianças é uma lanterna. Você apaga a luz da salinha e aí você pode dizer, Deus disse, haja luz. E aí vai acender a luz da lanterna. E então Deus tem o poder com a sua palavra de fazer todas as coisas. A próxima pergunta que você pode fazer também de dica é, Deus criou tudo certinho, ele fez todas as coisas certinhas. Mostrar que a criação, a ordem da criação. Então, Deus criou primeiro o sol, depois Deus criou a água, fez as plantas e os pássaros. Mas cada um tem uma função, Deus não criou isso simplesmente por criar. Não, cada um tem uma função aqui para nós. Então, o sol, ele aquece, a água dá vida e as plantas nos dão alimentos. E os animais, eles têm propósito em todas as coisas. E o material concreto aqui que eu trago para vocês é uma plantinha. Então, nessa plantinha a gente pode colocar a água, explicar para eles que a água traz o quê? A vida. E o sol aquece para que ela possa crescer e germinar frutos. Depois você pode perguntar também, explosão é igual ao quê? A bagunça. Deus, ele é igual ao quê? A perfeição. Então a explosão gera o quê? Uma destruição.
Deus gera vida. Então a gente pode perguntar para eles: crianças, você já viu uma explosão formar uma floresta linda? Não. Quando a gente vê que uma cidade, um país entrou em guerra, o que sobra depois que passa tudo aquilo? Fica uma desordem, uma bagunça, a gente não reconhece nada. Então não tem como, através de uma explosão, algo lindo e perfeito vir. Então, de material concreto aqui que eu trago para vocês, vocês podem trazer uma folha, amassá-la ou rasgá-la ela e mostrar. Olhem o estado que ficou após uma explosão esse papel, sem forma alguma. E olhe esse lindo desenho. Daí você pode trazer um desenho já impresso ou e mostrar para eles: olha a perfeição de Deus, olha o sol, olha o céu, olha as nuvens, olha o verde das plantas. Então não tem como nós crermos que veio de uma explosão, né? A perfeição de Deus. Depois nós podemos perguntar para eles também: eu fui criado por Deus. Aqui a gente tem que enfatizar muito na cabeça das nossas crianças que Deus criou o homem e a mulher. E nós temos base bíblica em Gênesis nos explicando como que Deus criou. Porque lá fora estão querendo colocar que não tem gênero, né? Que as crianças podem ser o que elas quiserem, que não tem mais o homem e a mulher. E sim, existe sim o homem e a mulher. E aqui então nós vamos colocar para eles que você não nasceu por acidente, você foi planejado por Deus e que Deus ama você. Então aqui a gente pode entregar para eles o espelho, né? E eles vão olhar aqui o espelho e quando eles olharem para cá, você vai dizer: o que você está enxergando aqui? Olha que linda perfeição! Essa perfeição aqui foi Deus que fez. Você viu os mínimos detalhes do seu rosto? Que maravilhoso essa perfeição que o Senhor fez. Então essa é uma dica prática para você fazer. E a última pergunta e dica para vocês é: devo cuidar da criação? Então aqui a gente tem que enfatizar para as nossas crianças que se Deus criou tudo isso ao nosso redor, toda essa maravilha, cabe a nós agora ter responsabilidade e cuidado com todas as coisas. Então, não podemos jogar lixo no chão, em hipótese alguma. Não tem lixeira? Guarde no bolsinho, guarde na bolsa, guarde em qualquer lugar, mas não coloque no chão. Cuidar dos animais com muito amor, carinho, zelo e responsabilidade. Preservar a natureza, ainda mais nós que moramos aqui no litoral, onde nós temos essas belas praias. Então nós devemos ter a consciência de ir para a praia, levar a sacolinha, colocar o nosso lixo ali. Não vimos uma lixeira, vamos levar conosco e colocar lá na nossa casa então, mas não deixar na areia. E de material concreto, aqui a gente pode pedir daí com antecedência, naquela semana que você observou que você está escalada para dar a aula 4, você já pede no grupo dos pais para que eles tragam aquela da outro módulo que implantou o feijãozinho no algodão, que já está uma planta linda. Tem vários irmãos lá da nossa igreja que já estão mandando fotos de como que está ficando a planta das crianças. E trazer e mostrar para eles: olha a beleza da criação de Deus. Ela era só uma sementinha e olha tudo que germinou agora. Eu espero que eu tenha agregado bastante ideias na vida de vocês, assim como as demais colegas que já passaram. Olá, professores, aqui é Grace e hoje eu quero fazer uma dobradinha aí com a professora Andrea na aula número 4 do módulo 2. Essa aula é muito importante você enfatizar sobre a individualidade. É um nome grande, não é? Mas o significado é simples. As crianças precisam entender nessa aula que elas são únicas, são especiais. Não existe dentro dessa criação maravilhosa que o Senhor fez. Quando fez o homem, ele disse que era muito bom. Dentro dessa criação maravilhosa, ele não fez idênticos, ele fez diferentes. Todos nós somos diferentes um do outro. Se você olhar os gêmeos, você pode achar que eles são idênticos, mas a carga genética é diferente. Você também pode ver as digitais, não existe uma digital igual à sua. Fale isso para sua criança. Você pode, quando ele chegar na sala de aula, você pode pegar e fazer um grande cartaz, pintar o dedinho deles e eles vão lá carimbando a sua digital naquele cartaz. Você pode mostrar esse desenho que você tem aí no seu dedo, que se chama as nossas digitais, elas não existe outra igual no mundo. Você pode falar de exemplos da identidade, da carteira de identidade, você pode falar também da biometria digital que a gente usa, né,
no trabalho, no cartão ponto. Você pode falar também quando a gente vai votar na eleição, que a gente usa a nossa biometria digital, o voto é único, é individual. Então, você falar das particularidades, que nós somos individuais. É importante que nós entendemos que nós somos diferentes, mas que essa diferença não seja também para que nós venhamos nos vangloriar. Porque faça isso com eles na sala de aula. Peça para que eles olhem para o lado, olhem para trás, olhem para frente, olhem para os amigos. Ali eles vão olhar que uma criança é mais rápida que a outra, uma criança é mais quietinha que a outra. E talvez eles possam se achar melhores que o outro. É esse ponto que nós precisamos falar para eles. As nossas habilidades, se elas forem melhores, não é para que eu venha prejudicar o meu amigo, rir do meu amigo. E tampouco também, se as minhas habilidades são menores do que o meu amigo, não é para me entristecer. O Senhor nos fez diferentes e com um propósito. Tem uma musiquinha que eu gosto muito de cantar com as crianças e que ela é assim, ó, é com gestos. E diz assim, ó: Oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama. Você repete com ele umas 4 vezes a parte e a outra parte vai falar sobre a nossa aparência. E daí vai falar assim, ó: posso ser pequenininho, magro, forte ou grandão, aparência não importa, o que importa é o coração. E você vai falar para eles, não importa o externo. Às vezes a gente não consegue mudar, por mais que dê para fazer plásticas hoje em dia, mudar a cor do cabelo. E o que importa para o Senhor é o coração. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Mas Paulo adverte também que quando nós colocamos Jesus em nosso coração, nós estamos alicerçados em Jesus, a gente transborda de amor. É isso que nós queremos, que as crianças coloquem Jesus no seu coração e elas possam transbordar o amor de Jesus. Queridos, essa aula é muito importante, porque nós estamos falando da criação do Senhor, de onde eu vim, e não é por acaso, como a prof. Andrea falou. Nós não fomos criados por acaso, nós fomos criados com um propósito. Ali no módulo tem uma ideia da atividade em sala de aula. É uma galeria de artes. Você vai entregar para eles uma folha e vai pedir para que eles possam fazer um autorretrato. Tragam espelhos para eles se olharem e ali você vai pedir para que eles desenhem ele mesmo, né? E daí você vai pedir para que ao redor do desenho deles, eles coloquem o desenho das habilidades. Por exemplo, uma criança que gosta de cantar, uma criança que gosta de tocar um instrumento, você pede para que eles desenhem ao redor ali da imagem deles notas musicais. Se a criança gosta de pintar, que eles desenhem pincéis ali ao redor da imagem deles. E depois você coloque esses desenhos na parede ali da sala e peça para que eles olhem as imagens, né, como fosse uma galeria de artes. E ali enfatize, né, como eles são diferentes, cada um com as suas habilidades, e aí você já vai estar reforçando o conteúdo ministrado. E o desafio da semana vai estar no nosso podcast ali na segunda-feira. Divulgue isso ali, queridos professores, para os pais, porque ela é continuidade daquilo que você está ensinando no domingo. E ali o podcast vai falar para a criança escolher ali da sua convivência uma criança que seja diferente deles. E assim como a gente faz na internet, quando a gente está ali olhando na internet e a gente dá um joinha ou faz um comentário, né, que esses comentários sejam os comentários que vão trazer alegria para as pessoas e não destruir as pessoas, né? Então, como a gente faz ali na internet, quando a gente faz um comentário bom para as pessoas, a gente vai fazer, então, ao vivo, na vida real, sair do virtual, e a gente vai olhar aquela pessoa diferente da nossa convivência, vai dar um abraço ali naquela pessoa e dizer, você é muito especial. Porque as nossas crianças só estão acostumadas a abraçar, a falar que gosta daquelas pessoas que estão todos os dias com ela convivendo. Mas nessa semana o desafio é ela procurar uma criança, um amigo, um conhecido ali na sala de aula, né, diferente dela, e dar um abraço e dizer, Jesus te ama, você é muito especial. Certo, queridos? Que Deus abençoe vocês nessa aula. Até mais.